Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo aqui da Bambolab, né? A A1 é o modelo que eu tenho aqui. E eu acabei comprando uma câmera para fazer um teste de um ângulo diferente, né? Ela que vem com uma câmera própria para fazer o time-lapse, a gravação, né? Você acompanhar o projeto. Mas eu achei muito interessante um suporte para a câmera da TP-Link, que é a Tapo. Essa câmera aqui que vocês estão vendo, vamos chegar mais aí, né? Muito legal. Essa aqui é a Tapo C100, Ela é uma câmera HD, né? Tá aqui Full HD, então ela tem uma qualidade muito boa com áudio, visão noturna. Ela tem entrada para cartão de memória, é Wi-Fi, é muito prática e ela suporta micro SD até de 512, né? De armazenamento. E aí eu fiz um suporte e eu quero mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Então vamos ver aqui. Pessoal, o suporte é esse, suporte que tá aí, né, no Bambu Studio. Você pode imprimir, é bem rápido, esse suportezinho é muito rápido para ele imprimir. Inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. E a câmera também, quem quiser saber quanto que ela custa, você também vai ter o link para poder consultar aí, tá bom? E aí esse suporte, a vantagem é que essa câmera ela fica independente, ela não depende da própria impressora. A gente vê ali, eu nem desembalei a minha ainda, mas tem uma câmera ali, tá vendo lá? O LEDzinho verde. Deixa eu aproximar mais aqui. Então vamos ver aqui, ó lá. Essa é a câmera. Eu tenho até que desativar ela ali, ativar ela. Então eu tô aqui, né? Essa é a visão da câmera da Bambolab. Parece que ela tá tipo em câmera lenta, né? Estão vendo aí, ó. E aí a gente instalando aquela outra câmera, ela vai ficar mais ao vivo, mais realista, com mais quadros, né? Vamos fazer esse teste. Então pessoal, estamos aqui com a TP-Link Tapo C100. É uma câmera, né, interna, para uso interno, onde a gente tem essas informações. Ela tem detecção de movimentos, choro de bebê, ela tem uma visão noturna nítida até para 12 metros e suporta cartões micro SD até de 512 GB, tá? Esse modelo aí então, ele tem essas especificações e ela funciona com Wi-Fi BGN na frequência de 2.4 GHz, tá? Ela já vem com a fonte ali bivolt, tá? Então até 240 volts. Ela é 9 volts no adaptador, né, de entrada de alimentação. E eu vou estar abrindo ela aqui para vocês verem como que ela é. Então a gente tem aqui o gabarito, né, para caso você queira furar na parede. Um adesivo que você coloca. Aqui os furos de 6 milímetros. Temos aqui, né, o guia rápido com todas as informações aí para você também baixar o aplicativo, mas ele é bem fácil de achar no Play Store ou na App Store, né? Informações aqui de como você pode fixar o furo caso deseje furar, né? A gente tem aqui a fontezinha, então uma fontezinha aí da própria TP-Link. Chega aí as informações. Entradazinha aí. Já vem com a bucha e os dois parafusos. E temos aqui a própria câmera. Então, vamos lá. Temos ela aqui, né? Aqui no fundo, informações. Temos aqui a entrada do micro SD até 512 GB, caso você queira resetar ela com clips. O áudio, então a gente consegue ouvir também, né? E falar, com certeza, falar e ouvir. E aí, ela é exatamente isso aqui. Você tem então os parafusos aqui para fixar ela na parede, caso deseje, né? E a gente consegue também
movimentá-la aí. O meu teste exclusivamente será para a minha impressora 3D. Eu vou colocar essa câmera lá então, para ela ser uma segunda opção, né? E aí a gente vai ver esse suporte que eu imprimi para uso da Tapo C100. Se você, né, não tiver essa câmera no seu modelo ou der problema e não quiser adquirir a original, que é um pouco mais caro, então o preço também eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você consultar o preço que ela vai estar no momento que você estiver assistindo esse vídeo. E vamos então à instalação. Então liguei aqui a câmera, a energia, ela está carregando, né? E eu vou fazer agora o sincronismo. Então pessoal, o suporte fica assim, a câmera você pode ajustar para o ângulo que você precisar, né? A gente tem aí, né, a moldura que foi impressa, então ela tá aí, fica assim, você pode ajustar, inclusive colocar mais baixo, mais acima. E esse paninho amarelo é justamente porque a minha tava muito rígida e eu fui mexendo e ela ficou frouxa, então eu coloquei esse paninho só para pegar uma pressão, mas ficou bacana demais. E aí esse é o aspecto, ó. Você pode guardar esse suportezinho aí, ó, né? Se futuramente você precisar dele, não quiser usar em cima do visor da Bambolab, você pode colocar em uma outra posição na mesa, né? Posição diferente, embora alguns lugares não sejam tão adequados, mas, por exemplo, nessa beirada aqui pode ser um problema, né? Na hora que ela subir o trilho no topo, mais outros ângulos mais distante, né? Então você guarda esse suportezinho aí para quando você desejar talvez utilizar em uma outra forma. Tá aí. Pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que tenha te ajudado. Eu fico esperando então nos próximos vídeos aqui do canal. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!